Olha, eu considero a fonte como fundamental no trabalho do jornalista e, portanto, ela merece tanto respeito quanto o leitor, o ouvinte, o telespectador, o internauta do veículo. A fonte, ela é fundamental. Primeiro, na escolha da fonte. Eu acho que, às vezes, as pessoas não sabem escolher a fonte. Ou, no afã de entregar a matéria, principalmente no jornalismo diário, é, vai se buscando a fonte realmente importante, capacitada, credenciada, com credibilidade, aí no encontro, o sujeito viajou, não pode atender e tal, ou não quer atender, aí vai se descendo, descendo, e se ouve qualquer um, é melhor não ouvir. É importante que a fonte, na hora da seleção, na hora da escolha da fonte, seja uma fonte competente no tema, seja uma fonte atuante no tema e seja uma fonte que tenha credibilidade, acima de tudo. E aí, com respeito a essa fonte, ouvi-la. Agora, quais são os cuidados do repórter, mesmo sendo a fonte uma fonte capacitada, uma fonte atuante, uma fonte com credibilidade? Às vezes, a pessoa, quando está dando uma entrevista, eu costumo brincar que repórter é igual investigador de polícia, é igual psicólogo. Ele tem que rapidamente ler a alma do entrevistado. Né? Eu, quando era repórter, eu chegava no local, eu chegava mais cedo para olhar a decoração, para olhar o ambiente, eu prestar atenção na mesa do sujeito, os objetos que ele tinha, no fundo, né, o que estava colocado, para já ter um pouco do perfil, a roupa dele, o anel que ele usa, o estilo de armação de óculos, né, a gravata, e tudo isso revela um pouco da fonte, da psicologia daquela pessoa. Né? Enfim, então é importante levar em conta que a fonte pode estar nervosa ao dar a entrevista, que a fonte pode não estar querendo falar exatamente sobre aquele tema, pode a fonte, de repente, se entusiasmar, se sentir à vontade e falar além do que devia, o que para o repórter, por um lado, é bom, mas, por outro lado, também pode desvirtuar o conteúdo da matéria e assim por diante. Agora, acima de tudo, sentir se a fonte está sendo verdadeira, se a fonte está sendo fidedigna, se ela está, de fato, transmitindo fatos e não versões dos fatos. Fatos e não opiniões dos fatos. Claro que você pode aproveitar e deve uma opinião, mas aí é quando você põe as aspas, aí é quando você diz, segundo o entendimento de fulano ou fulana e tal, e por aí adiante. Agora, o momento da fonte é muito importante. Né? Se a fonte está mergulhada numa crise do setor, da empresa, dela própria, então a gente tem que ter cuidado com a parte emocional, a gente tem que saber distinguir emoção e razão, né? E ter entendimento desse equilíbrio, de como a fonte está ali se manifestando naquele momento. Ricardo, agora parece que no Brasil, pelo menos, talvez, vamos digamos, nos últimos 10 anos, talvez mais do que no passado, acho que a gente pode classificar praticamente ter um novo tipo de jornalismo constante, que é o jornalismo de vazamento. Então, o jornalismo é basicamente feito através de vazamentos, geralmente de questões jurídicas, né? São casos legais, são depoimentos ou documentos obtidos através da polícia ou de órgãos investigadores ou da própria justiça, e depois reportados. É bastante arriscado isso também, né? Porque tem um lado que é ninguém vaza nada por acidente. Né? O vazamento, geralmente, existe um motivo por trás disso. E mesmo que o material seja interessante ou de interesse público, existe o risco também do jornalista estar sendo manipulado.
né? Como, mais uma vez, quais são os riscos que você vê? Você vê isso realmente um perigo do Brasil ter agora um jornalismo muitas vezes caracterizado pelo vazamento? O afã da notícia, em especial na mídia diária, rádio, TV, jornal, é, ele é natural. O editor, o diretor de redação, o pauteiro e o próprio repórter, eles querem levar a informação, eles querem sair à frente. Isso é natural, faz parte da profissão. Agora, é preciso ter muito cuidado. A questão do vazamento, de certa forma, sempre existiu. Os velhos repórteres policiais, eles mantinham relações muito estreitas com o corpo de bombeiro, com pronto-socorro, com delegacia de polícia. Por quê? Porque chegavam lá aqueles casos ou escabrosos, ou aqueles casos envolvendo gente famosa, de todo tipo, né? Artista, empresário, etc., político. Então, o que o sujeito fazia? Ele passava a informação para o repórter chegava ali e tal. Então, era assim, com mais, vamos dizer assim, é, é, certeza de estar passando apenas uma informação, e o repórter cabia a ele apurar e fazer a matéria. Agora, o vazamento hoje, ele tem aquele vazamento acidental, que aí você, de certa forma, pode confiar, né? E tem o vazamento proposital, o vazamento que é uma armadilha para o repórter, o vazamento que tem uma determinação de induzir a mídia a falar uma coisa que interessa a um determinado sujeito, um grupo, um partido, enfim, ao movimento, etc. Então, o repórter, cada dia mais, precisa entender que é, como nós falamos, uma profissão de risco. E ele tem que apurar, apurar e apurar. Agora ele precisa ter um equilíbrio entre a vontade de sair primeiro com a notícia do conteúdo de qualidade da notícia. Então, vazou não é para acreditar de pronto. É para apurar, é para investigar, é para conversar. Às vezes é melhor você dar uma notícia mais tarde, e não sair primeiro, mas sair com a verdade e não com a suposição, a versão do fato e tal, isso aquilo. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, de uma obra do metrô, que houve um acidente grande e todos envolvidos, a construtora, a prefeitura, o Estado, Defesa Civil, bombeiro, todo mundo, felizmente só danos materiais. Passado um dia e meio, descobriram corpos lá soterrados e tal do acidente. Então isso não está certo. Por isso a gente tem que ter a preocupação de, num caso desse, aguardar um pouco, esperar a perícia, dar o fato. Aconteceu um acidente, mas não garantir nada do tipo, não houve isso, não houve aquilo, só houve isso, só houve aquilo, e assim por diante. Né? Então, e hoje em dia, com as mídias sociais, isso corre muito rápido. Né? Entretanto, a credibilidade das mídias sociais não é como a do jornal, da revista, da rádio, da TV. Aliás, a sociedade aprendeu a usar a mídia básica para checar a mídia social. Então, o repórter tem, o jornalista, cada dia mais, que tem aquele compromisso com a investigação, com a apuração, com ouvir os dois lados, ouvir os terceiros, os envolvidos, etc. E ligado a isso, no seu primeiro comentário, você falou do jornalista ter que operar um pouco, ter que pensar como policial, né? Como alguém na área de polícia. Você está fazendo uma investigação e tem que manter a mente aberta também, né? O risco é seguir por uma trilha. E agora você acha que também tem um risco aqui do nosso jornalismo, isso é menos em outras partes. Eu moro na Inglaterra, onde esse cuidado ainda é muito maior, ainda é grande na forma de reportar. É o fato de, talvez no Brasil, a gente ter perdido o hábito de falar de que são acusações, alegações,
né, são supostos, não é o criminoso, é o acusado até ser julgado e condenado. Existe um risco que talvez seja isso, né? Por exemplo, quando a gente fala de delação premiada, que ficou grande notícia em torno da Lava Jato, é que aquela delação, aquelas afirmações de quem fez a delação, até aquele ponto, ou até a justiça seguir a próxima etapa, não é fato e não é concreto e não é confirmado. Mas por não falarmos que foram acusações feitas pela pessoa X em relação à pessoa Y, a gente trata como fato o que na realidade ainda não é confirmado, né? Isso é um equívoco, não é? O fato é o fato. O fato é inquestionável. Né? Agora, a suposição sobre o fato é outra coisa. Então, você pode, em nome da agilidade, em nome da informação rápida, especial rádio, por exemplo, mídias sociais, né? O site noticioso, você pode dizer que aconteceu. O que você não pode é dizer que aquilo é verdade. Você não pode avalizar aquilo. Então, por exemplo, a delação premiada. Obviamente, você tem que partir da premissa que se o delator é alguém comprometido, envolvido com problema, que resolveu fazer delação, né? No meu tempo de menino, a palavra delator era ofensa grave. Né? Você falar o dedo duro, né? O sujeito que entregava as pessoas. Né? Então, o delator já é uma pessoa que você deve partir da premissa de que não é 100% confiável. Né? Agora, na hora que ele fala, pode ser que ele ali coloque, às vezes mesmo sutilmente, inteligentemente, estrategicamente, o interesse dele, o interesse do grupo ao que ele pertence, da empresa, enfim. Né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Você pode dizer, segundo fulano disse, isso. Agora, condenar o outro, jogar a suposição. A imprensa, em nome da agilidade, principalmente a área policial, costuma muito cometer há casos e casos históricos, injustiças vamos dizer assim, você determinar como culpado alguém que, por exemplo, agora, nós estamos vivendo aí esse episódio da Americanas. Então, tem interesse de todo tipo: tem interesse de banco, tem interesse dos acionistas, tem interesse dos controladores, tem interesse dos gestores, tem muito interesse envolvido. Aí, de repente, o sujeito joga no ar, numa investigação sigilosa que ainda não foi concluída, que a culpa é dos auditores. Ora, você está condenando antecipadamente uma coisa que você não tem nenhuma certeza e que segue em investigação. E o que é pior, você está faltando com respeito àqueles que estão fazendo o trabalho de investigação. Né? É como quando o juiz decreta segredo de justiça e você fica na mídia pressionando que quem tem culpa é o fulano ou o Beltrano. Você está, de alguma forma, pressionando o juiz, jogando a população contra ele. No futebol, por exemplo, quando o jogador cai falsamente, o juiz vai lá e dá cartão amarelo pro cara, porque ele não caiu por falta. Ele caiu simulando que recebeu uma falta que não recebeu. Então ele vira bandido, ele vira um criminoso. Né? É uma inversão de valores que não tem cabimento. Então é preciso ter muito cuidado com a fonte, é preciso ter muito cuidado com o vazamento, é preciso ter muito cuidado com a delação premiada. E você tem, como jornalista, instrumentos para cuidar disso. Repito, na mídia diária, na mídia por segundo, que é a do rádio, que é a da televisão, que é a do site, você tem sempre aquele afã de buscar sair na frente, sair primeiro e tal. Mas tem que ter cuidado. Afirmações são perigosas. E um outro lado também é um pouco, talvez, de dizer o que não se sabe, né? O jornalista geralmente é muito bom em dizer o que sabe, mas meio que omite, acidentalmente, o que não sabe, o que aí deixa lacuna. Então, num caso desse tipo, por exemplo, de um documento ou de uma delação, pelo menos fazer um tipo da desconstrução, né,
da delação e dizer isso aqui não é comprovado, isso aqui não se sabe, né, ou ainda não há informação. Porque pelo menos dá o contexto, né, do que se sabe e o que não se sabe. Né? Eu vou dar um exemplo disso. Na campanha política, há 5 anos, o que a mídia fazia? Quando tinha o debate na TV, ela no dia seguinte publicava o que um candidato disse, o que o outro candidato disse, e o que era verdade e o que era mentira. Porque o sujeito ali, naquela hora, pressionado, nervoso, querendo angariar votos, querendo encantar a população para chamar o eleitorado para votar nele. O sujeito é aquela velha frase, né? Não inventa, mas aumenta. Né? E distorce a verdade. Né? A grande pedra fundamental da nossa profissão, do jornalismo, é a verdade. Né? Então, o que você precisa ter, antes de tudo e sempre, é um compromisso com a verdade. Na dúvida, pro réu. Isso diz a justiça. Né? Então, nós devemos seguir essa análise. Eu não vou declarar culpada uma pessoa que eu ainda não tenho certeza que ela tenha culpa. Pode ser, tudo indica, há indícios, há referências, etc. Perfeito. Você está sendo honesto. Agora, culpar, né? Está claro que fulano fez isso, aí é um absurdo. Não se pode fazer uma coisa dessa. E como mudar essa cultura? Como relacionar, primeiro o relacionamento com a fonte, como utilizar a fonte, porque de certa forma o gênio saiu da garrafa, né? Saiu da lâmpada. Então, como é que a gente muda isso? Como é que o setor, como é que a indústria, como é que as redações podem mudar isso? Então, no nosso tempo, né, lá atrás, é chato ficar falando do nosso tempo, parece que a gente parou de trabalhar, eu continuo trabalhando 14 horas por dia. Né? Então, mas lá atrás, o que a gente aprendeu com os mestres da profissão, os grandes jornalistas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, lá fora, com grandes mestres do jornalismo. Né? Então, eles falavam: o patrimônio mais importante do repórter é a carteirinha de telefone, porque naquele tempo não tinha telefone celular, você tinha uma carteirinha preta, assim, aqui com ordem alfabética, então você tinha ali, por exemplo, futebol. Aí você tinha o Pelé, né? Aí o segundo nome era o Zico, o terceiro nome era o Ronaldo Fenômeno, e aí vinha, lá embaixo estava o Birubiru. Você tinha que fazer a matéria, você ia falar com alguém, obviamente, você não podia voltar para a redação e dizer para o chefe, não fiz a matéria porque não encontrei o Pelé. Né? Você tinha que se virar e fazer a matéria. Então você ia buscando os nomes. Advogado, a mesma coisa, médico em cada especialidade, a mesma coisa. Então você tinha lá criminalistas, fulano, beltrano, secano, até às vezes um sujeito desconhecido, mas isso não significa que ele não tivesse altura de responder. Mas você tinha que tentar primeiro aqueles mais relevantes, mais importantes, mais famosos e tal, mais premiados, mais respeitados, seja lá o critério que for. Mas eu sempre parti do critério de credibilidade, do sujeito que era conhecido, mas ele era competente, ele era sério, ele era responsável, né, era confiável e tal. Então, o critério na seleção das fontes ele é muito importante. Mais uma vez, a pressa não pode ser inimiga da perfeição, não é verdade? Então, você tem que saber escolher ali a sua fonte. Em segundo lugar, prestar atenção nas condições nas quais a fonte está dando a entrevista e dar, às vezes, o desconto do entusiasmo e tal. Eu, por exemplo, sempre consegui conquistar a confiança da fonte. E aí a fonte às vezes se entusiasmava, me achava simpático, me achava um cara bacana e achava que eu era amigo. E aí começava a contar o que não tinha que contar. Isso me ajudou muito depois, agora, no trabalho de assessor de imprensa, a dizer: olha, não existe off. Para o bom jornalista, não existe off. Ah, você está dizendo que não pode confiar no jornalista? Então ele não é sério. Não, ao contrário. Ele é tão sério
que não existe off. Então, tudo é notícia. Então, muito cuidado com o que você fala, porque vai ser usado, vai ser computado. O jornalista não vai abrir mão de informar a sociedade, não vai abrir mão de dar um furo, de fazer uma bela reportagem, e em nome de nada. O jornalista é amigo dele, ele é amigo do leitor, do espectador, do ouvinte, do internauta, né? Do veículo que ele trabalha, no meio que ele trabalha. Então, não existe isso. Você tem que saber o que fala, como fala, a quem fala, na hora que fala, por que fala e assim por diante. E o jornalista é a mesma coisa, ele tem que estar esperto para saber selecionar aquilo que é e apurar, e ouvir outras fontes. Né? As pessoas me dizem assim: qual o jornal que você aconselha que eu leia? Qual a melhor rádio jornalista? Qual a melhor TV? Qual a revista semanal que você acha que eu devo ler? Sabe o que eu respondo? Sempre, sempre. Cada dia um. Lê um dia a Folha, outro dia o Estado, outro dia o Valor, outro dia o Globo, outro dia o Correio Brasiliense, volta na Folha, no Estado, assiste o Jornal da Cultura, vai para o Jornal da Globo, vai para o do SBT, vai para o da Record, lê aí a Veja, a Isto É, a Carta Capital, a Época Negócio, varia para você ver as opiniões e tal, não se deixe influenciar por um só. Porque aí você vai começar a raciocinar não como você deve, e sim você vai refletir com a cabeça da linha editorial de um determinado veículo. Você tem que ter liberdade e ver. Eu entro no site de todo mundo para depois formar a minha opinião. Eu leio aqui, leio ali, leio lá e digo, não, eu acho o seguinte, porque eu ouvi opiniões díspares, né? Eu ouvi pessoas diferentes falando sobre a mesma coisa e tal, e eu formo a minha opinião em cima do geral, do contexto. Agora, eu só ouço o sujeito, né? Era o Olavo de Carvalho, né? Vivo. O sujeito era fã do Olavo de Carvalho, ele era, por consequência, bolsonarista, obrigatoriamente, não tinha como, não é verdade? Ah, não, mas eu já olho o Olavo porque eu gosto do Bolsonaro. Ah, e é outra coisa. Mas eu não gosto de ninguém, eu quero descobrir, quero ter uma opinião. Aí o sujeito vai lá e ouve só um lado. Não adianta, não é verdade? Então ele tem que procurar um contexto e um entendimento geral. Então é muito importante a isenção, o distanciamento. É muito importante que você saiba distinguir, separar razão de emoção quando uma pessoa te dá uma entrevista. E, Ricardo, você realmente tem essa perspectiva única, né, são poucas as pessoas que fazem isso com sucesso, de ter uma carreira grande, importante no jornalismo e depois na área de assessoria, na área de relacionamento. Enfim, passou para o outro lado. E daí a perspectiva de como, né, você virou a fonte, de certa forma, em certos engajamentos com a mídia, com as redações. Quais são suas preocupações como fonte no relacionamento? Quais são os problemas, os desafios que você vê do outro lado em relação a como os jornalistas hoje lidam com as fontes? Olha, a minha primeira preocupação é com a formação do jornalista. A partir da queda da obrigatoriedade do diploma, as pessoas têm um entendimento errado do que seja jornalismo. As pessoas falam assim: meu filho é simpático, meu filho fala muito, né? Meu filho é uma pessoa dada, vamos encaminhar para fazer jornalismo e tal, isso, aquilo. Ou que é o pior, né? Qualquer um pode ser jornalista, tem que falar bem, tem que escrever legal e tal, isso, aquilo. Então esquece que o jornalismo é uma ciência e tem uma fundamentação como qualquer outra ciência. E que para você exercer um cargo de carreira no jornalismo, você precisa aprender os fundamentos, você precisa conhecer as técnicas. Então a faculdade é essencial, com ou sem diploma, ela é essencial. Não basta ser simpático, falar bem, escrever bonito, na redação só tirava 10 e vai ser jornalista, não tem nada a ver, não é verdade? Isso é um desvio.
O que precisa é, além do dom, da vocação, dos talentos, etc., cursar, aprender a técnica da profissão. Para você ser comentarista, para você ser articulista, para você dar uma opinião, não precisa fazer jornalismo. Né? O Jô Soares entrevistava muito bem e não era jornalista. Né? O cineasta que era comentarista da Globo, o Arnaldo Jabor, era um grande comentarista e não era jornalista. Agora, isso é o cara que dá opinião. Você vai dar opinião de economia, você é um economista, fala bem, sabe sintetizar, sabe organizar com princípio e fim e tal, você vai comentar economia, não precisa ser jornalista. Isso é outra coisa. Você entende de cinema, gosta de cinema, conhece cinema, escreve bem, vai escrever sobre cinema. Opinar. Né? Agora, o jornalismo da informação, o compromisso com a verdade, a notícia, né? A construção da notícia, desde escolher quem vai dar entrevista, quem é a fonte, até o texto final e tal. Isso é um processo que requer conhecimento da ciência do jornalismo. Né? Então, quais são os riscos hoje da fonte? Né? A fonte tem muitos riscos, porque há uma falta de qualidade que acontece porque houve uma proliferação de faculdade, você tem as faculdades de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha, tem faculdade que custa R$ 250 por mês. Você pode achar que ela tem condições, que ela tem professores, que ela tem nível de exigência para soltar daqui a 4 anos um rapaz, uma moça com qualidade. É difícil, por mais vocação, dom, talento que o sujeito tenha, por mais que se esforce lá o professor e tal, você não pode comparar isso com a ECA, você não pode comparar com a Casper Libero, com o Mackenzie, você não pode comparar com a Metodista de São Bernardo, que são universidades que têm uma credibilidade maior. Por quê? Porque tem uma maior qualidade na formação dos seus alunos, professores, doutores, mestres, estudos, pesquisas, laboratórios, instalações, etc., que favorecem a qualidade do ensino. A segunda coisa é uma certa irresponsabilidade em nome da velocidade de dar o furo, de sair na frente com a notícia e tal, isso e aquilo. É outra coisa que prejudica, a fonte tem que tomar cuidado para não ser atropelado. Então, o jornalista às vezes força. Qual é o número de tal coisa? O sujeito diz, olha, eu preciso ver. Então, não, mais ou menos. Aí o cara diz, bom, mais ou menos tanto, e pode estar dando uma informação errada à sociedade. Então, esse tipo de cuidado a fonte tem que ter. Né? O cuidado com as comparações, o cuidado quando fala da concorrência, o cuidado quando fala do adversário, o cuidado quando fala o que ele pretende fazer, porque às vezes vira o que ele está fazendo, o que ele acha é diferente do que foi. Então, são cuidados que a fonte precisa ter, né, para evitar essa coisa. Nós vimos nos últimos anos, esse meu livro, Memórias de um Tempo Obscuro, traz muito disso, né, que foi recém-lançado, a questão de uma certa coisa que transcende até o controle do jornalista, que foi uma antipatia gerada pelo governo em relação à profissão. Então, as jornalistas, as colegas, foram muito maltratadas, com violência, com agressividade. Nós, os homens, também fomos maltratados, ofendidos, desrespeitados. Então, é natural que o ser humano comece a ter uma certa má vontade com aquela fonte. Né? Então, isso é uma outra preocupação. Né? Às vezes a pessoa quer ser simpática e não sabe, às vezes a pessoa é arrogante, às vezes a pessoa fala muito tecnicamente, e aí o jornalista não tem obrigação de entender daquilo e pode não compreender bem. Né? Enfim, há cuidados que a fonte tem que ter no sentido de colaborar com o jornalista. Ou seja, qual é o papel da fonte? Transparência, compromisso com a verdade, qualidade da informação. Por quê? Porque a sociedade merece.
porque o leitor, o ouvinte, o telespectador, o internauta merecem. Então, são cuidados que tem, que está sempre na cabeça da fonte. Ricardo, perfeita deixa, porque eu ia te perguntar sobre o tema do livro e pensar um pouco nas sequelas, né? A gente hoje tem um jornalismo, em parte agora, formado também por um período de bastante. Jornalista não é para ser amigo de ninguém, como você já disse também, e também não é para ser inimigo de ninguém. Mas o relacionamento na administração anterior, no governo anterior, foi extremamente difícil, uma parte do tempo. Que consequências, que sequelas, que problemas que a gente vai ter nos próximos anos, que a gente vai ter que resolver como consequência de 4 anos bastante complexos de relacionamento? Olha, é grave. O que esse livro mostra? São artigos que eu publiquei na Folha, no Estadão, que foram publicados depois em vários estados pelos principais jornais, e muitos foram publicados no exterior, em mais de 10 países, né? Traduzidos respectivamente para cada idioma, da China ao Uruguai e assim por diante. Agora, ele traz o quê? O retrato de uma época. São os 5 anos, um ano de campanha, os 4 do governo Bolsonaro. O livro é dedicado aos jornalistas. Na abertura do livro, eu dedico o trabalho aos jornalistas. Por quê? Porque ele é a constatação de tudo aquilo que nós, profissionalmente, tentamos levar à sociedade e ficamos como vilões às vezes. Né? Jornalista só dá notícia ruim, jornalista persegue o Bolsonaro, jornalista não é honesto, deturpa a verdade, aumenta, inventa, aquela coisa. Então, esse livro é um registro fiel dos fatos, cronologicamente, desde a campanha até o último dia. Aliás, o último artigo é Aceita que não aceita, a respeito do povo que estava acampado na porta de quartel e que o artigo, vamos dizer, profetizou, acabou invadindo os prédios dos três poderes, fazendo aquele escândalo do 8 de janeiro, enfim. Né? Então, o que o livro mostra? Mostra fato, não opinião sobre o fato, não versão sobre o fato.